Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos à nossa paróquia Santuário Santa Cruz. Convido você a estar curtindo o vídeo desta missa, compartilhando este vídeo com seus amigos e com seus familiares. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho das notificações. Assim você recebe todos os dias as nossas missas, nossas novenas, e sempre estará rezando conosco em comunhão, conosco e com a Santa Igreja. Celebramos hoje o sábado da segunda semana da Páscoa. Não tenhas medo. Eis a mensagem de Jesus Cristo para todos nós. Ele vive em nosso viver porque muito nos ama. O Senhor ressurgiu. Aleluia, aleluia. É o Cordeiro Pascal. Aleluia, aleluia. Imolado por nós. Aleluia, aleluia. É o Cristo Senhor, Ele vive e venceu. Aleluia. O Cristo remiu a seus irmãos, ao Pai os conduziu por sua mão. Incólumes o mar atravessamos, junto à terra prometida caminhamos. O Senhor ressurgiu. Aleluia, aleluia. É o Cordeiro Pascal. Aleluia, aleluia. Imolado por nós. Aleluia, aleluia. É o Cristo Senhor, Ele vive e venceu. Aleluia. Povo resgatado por Deus, a proclamai suas maravilhas. Ele vos chamou das trevas à sua luz admirável. Aleluia. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A vós, irmãos, paz e fé da parte de Deus, o Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Em Jesus Cristo, o justo, que intercede por nós e nos reconcilia com o Pai, abramos o nosso espírito ao arrependimento, para sermos menos indignos de aproximar-nos da mesa do Senhor. Senhor, nossa paz, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, nossa Páscoa, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, nossa vida, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos.
Ó Deus, porque fomos remidos e adotados como filhos, velai sobre nós em vosso amor de Pai, e concedei aos que creem no Cristo a liberdade verdadeira e a herança eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o número dos discípulos tinha aumentado, e os fiéis de origem grega começaram a queixar-se dos fiéis de origem hebraica. Os de origem grega diziam que as viúvas eram deixadas de lado no atendimento diário. Então os 12 apóstolos reuniram a multidão dos discípulos e disseram: não está certo que nós deixemos a pregação da palavra de Deus para servir às mesas. Irmãos, é melhor que escolhais entre vós 7 homens de boa fama, repletos do Espírito e de sabedoria, e nós os encarregaremos dessa tarefa. Desse modo, nós poderemos dedicar-nos inteiramente à oração e ao serviço da palavra. A proposta agradou a toda a multidão. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e também Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau de Antioquia, um pagão que seguia a religião dos judeus. Eles foram apresentados aos apóstolos, que oraram e impuseram as mãos sobre eles. Entretanto, a palavra do Senhor se espalhava, e o número dos discípulos crescia muito em Jerusalém, e grande multidão de sacerdotes judeus aceitava a fé. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Ó justos, alegrai-vos no Senhor, aos retos fica bem glorificá-lo. Dai graças ao Senhor ao som da harpa, na lira de 10 cordas celebrai-o. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Pois reta é a palavra do Senhor, e tudo o que ele faz merece fé. Deus ama o direito e a justiça, transborda em toda a terra a sua graça. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. O Senhor pousa o olhar sobre os que o temem e que confiam esperando em seu amor, para da morte libertar as suas vidas e alimentá-los quando é tempo de penúria. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Ressurgiu Cristo, Senhor, que criou tudo. Ele teve compaixão da humanidade. Aleluia, aleluia, aleluia.
convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao cair da tarde, os discípulos desceram ao mar. Entraram na barca e foram em direção a Cafarnaum, do outro lado do mar. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha vindo ao encontro deles. Soprava um vento forte e o mar estava agitado. Os discípulos tinham remado mais ou menos 5 quilômetros quando enxergaram Jesus andando sobre as águas e aproximando-se da barca. E ficaram com medo. Mas Jesus disse: "Sou eu, não tenhais medo." Quiseram então recolher Jesus na barca, mas imediatamente a barca chegou à margem para onde estavam indo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e amadas irmãs, hoje nós vemos Jesus mais dando sinais da sua realeza, do seu grande poder, andando sobre as águas. A nossa vida, ela é cheia de tribulação. Jesus faz, Jesus se apresenta, Jesus nos comove, mas mesmo assim a nossa barca cada dia mais está sem direção. Andamos por alguns quilômetros, navegamos um para dentro, Jesus está longe, a nossa vida vira numa tribulação, mas quando Jesus se aproxima, o vento acalma, a calmaria se instala. A igreja é assim, nós vivemos tribulações, vivemos tempos de crise, mas a barca jamais afunda. A nossa vida também não pode afundar. A nossa vida não pode fazer com que a fé seja vacilante, a chama da nossa ressurreição não pode se apagar, se extinguir. Nós, então, somos aqueles que, batizados e professos na nossa fé, acolhemos Jesus em nossa barca e em nossa vida. Não tenhas medo, é o convite que Jesus nos faz. Não tenhamos medo de seguir o seu Evangelho, não tenhamos medo de continuar a seguir as nossas expectativas, a seguir os nossos caminhos, porque logo a barca vai chegar ao seu porto seguro e Jesus estará do nosso lado. A primeira leitura mostra que, mesmo diante dos conflitos, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das tribulações, das opiniões diversas, dos questionamentos, nós achamos solução para tudo. A igreja achou. Para o problema que havia de sobrecarregar os apóstolos, escolheram a questão dos diáconos, né? Esse evangelho é a escolha dos 7 primeiros diáconos, entre eles Santo Estevão. Homens para se dedicar às mesas. O que eram as mesas? Era a distribuição da Eucaristia, o alimento diário. E os apóstolos cuidavam então da palavra, de levar a palavra de Deus. O ministério do diaconato, que hoje nós temos, tem origem desse evangelho, tem origem desta inquietação que a igreja viu e teve necessidade de agir. Mas também nós somos esses diáconos no dia de hoje, diáconos no sentido de servidores. Nós, então, somos aqueles que têm que levar as mesas, levar a palavra, levar a Eucaristia, levar a nossa fé àqueles que precisam, mas mesmo com as suas limitações, mesmo com os seus pecados, mesmo com tudo aquilo que você tenha, dar uma palavra de conforto, professar a fé, defender a verdade, tudo isso faz, então, com que as pessoas tenham um pouco de sucesso na vida e acalmar as tempestades. Muitas das nossas tempestades são causadas por diversas situações, até nós mesmos, que não sabemos remar como deveríamos, mas a palavra amiga da igreja, a palavra amiga dos apóstolos, a presença real do próprio Cristo
faz com que todas as tribulações elas sejam superadas. Nada é maior do que o próprio Deus. Nenhuma tempestade da vida passa. Todos os conflitos, tudo aquilo que foi instaurado durante a história teve um final, menos a fé. A fé ainda nossa está em aberta, onde o único final que vai acontecer será quando Jesus voltar para julgar os vivos e os mortos. A luz da nossa fé, a luz da igreja, jamais deixa com que nós tenhamos de enfrentar as tempestades sozinhos. Basta termos fé, basta encontrarmos Jesus que vem ao nosso encontro, andando sobre as águas. Além de andar sobre água comum, Jesus está andando sobre suas dificuldades, Jesus está andando sobre os seus desafios, Jesus está andando sobre as suas preocupações, porque nada é maior do que Ele. Todas as coisas foram colocadas debaixo de seus pés, literalmente. Ele anda por cima de tudo porque Ele é maior do que tudo. E diante dele, quando Ele está na nossa barca, nada pode perecer, nada pode entrar em conflito, muito pelo contrário. É onde gera calmaria, é onde gera a alegria, onde gera a felicidade. O Filho de Deus que se fez homem ressuscitado está no nosso meio, como também está no meio de nós hoje. Por isso peçamos, irmãos, que o Senhor aumente em nós a fé, a esperança, a caridade, nos faça cada vez mais seus discípulos, que nos dê a confiança de vencermos todas as tribulações e dificuldades por amor do seu nome. Vamos rezar? Senhor, muitos são os medos que nos acompanham, mas confiamos em vossa infinita misericórdia. Por isso vos clamamos. Senhor, ajudai-nos a confiar plenamente em vós. Diante do medo em testemunhar vosso reino de amor em nossa comunidade, rezemos. Senhor, ajudai-nos a confiar plenamente em vós. Diante do medo de ajudar nossos irmãos necessitados que vivem na miséria, rezemos. Senhor, ajudai-nos a confiar plenamente em vós. Diante do medo de visitar os doentes que fazem a amarga experiência da dor e do sofrimento, rezemos. Senhor, ajudai-nos a confiar plenamente em vós.
Senhor Deus misericordioso, ajudai-nos a superar nossos medos e atendei às preces que confiantes vos dirigimos por Cristo nosso Senhor. Amém. Irmãos da terra, irmãos do céu, juntos cantemos glória ao Senhor. Aqui trazemos as nossas ofertas. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano que agora vos apresentamos e que para nós vai se tornar o pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano que agora vos apresentamos e que para nós vai se tornar o vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. Vê com bons olhos nossas humildes ofertas, tudo que temos seja para ti, ó Senhor. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba-o, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, inspirai aos nossos corações a prática das boas obras, para que, buscando sempre o que é melhor, vivamos constantemente o mistério. Dignai-vos, ó Deus, santificar estes dons e, aceitando este sacrifício espiritual, fazer de nós mesmos uma oferenda eterna para vós, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, mas, sobretudo, neste tempo solene, em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Por ele, os filhos da luz nascem para a vida eterna, e as portas do reino dos céus se abrem para os fiéis redimidos. Nossa morte foi redimida pela sua, e na sua ressurreição ressurgiu a vida para todos. Transbordando de alegria pascal, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos para celebrarmos vossa glória, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo,
O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor, estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão. Ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta, e nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade como o Papa Leão, ou o nosso Bispo Moacir, e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos
a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Provai e vede como o Senhor é bom, feliz de quem nele encontra seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
Cristo ressuscitou e nós com Ele. Aleluia, aleluia. Nós vos louvamos e bendizemos, porque nós derramastes o Espírito Santo. Nós vos louvamos e bendizemos nesta celebração da vitória de Cristo. Cristo ressuscitou e nós com Ele. Aleluia, aleluia. Pai, aqueles que me deste, quero que estejam comigo onde eu estiver, para que contemplem a glória que me destes. Aleluia. Oremos. Tendo participado do sacramento do corpo e do sangue do vosso Filho, nós vos suplicamos, ó Deus, que nos faça crescer em caridade. A Eucaristia que Ele nos mandou realizar em sua memória, por Cristo nosso Senhor. Amém. Inclinai-vos para receber a bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Quem é esta que avança como a aurora, temível como um exército em ordem de batalha, brilhante como o sol e como a lua, mostrando o caminho aos filhos teus. Minha alma glorifica o Senhor. Meu espírito exulta em Deus, meu Salvador.